Fala galera, Augusto Schmidt, corretor de imóveis, e hoje eu quero falar com você, corretor iniciante, 3 tipos de cliente que você tem que ter muito cuidado. Vamos lá? Então pessoal, vocês já assistiram meu vídeo aí pedindo desculpa por ter me ausentado do canal por tanto tempo, mas é que realmente surgiram outras prioridades. A Casa 10 Imóveis precisava aí de uma dedicação 100% minha em um determinado momento, e foi isso que eu fiz. Feitas as considerações, vamos lá, os 3 perfis de clientes que você deve ter muito cuidado. E também vou deixar uma dica muito especial para você, corretor de imóvel, que você não deve, um erro que você não pode cometer de jeito nenhum. Vamos lá? Beleza, vamos ao primeiro cliente. O primeiro cliente é aquele cliente, sim senhor, é o cliente que não tem objeção, que concorda 100% com você. Você tem que ter muito cuidado, porque provavelmente esse cliente não está entendendo nada do que você está falando para ele. Nossa. Então tenta ser o mais claro possível. Tenta falar com ele o mais claro possível, da forma que ele consiga entender e fazer, e na cabeça dele surgir alguma dúvida referente ao que você está falando. Se você está falando sobre imóvel, sobre investimento, sobre financiamento, então pergunta para ele se faz sentido para ele o que você está falando. Se ele tem alguma dúvida, mas pergunte logo após você formular uma frase ou iniciar uma conversa, vá perguntando para ele aos poucos, porque muitas vezes a pessoa é tímida, ela não está entendendo o que você está falando, mas ela está com vergonha de dizer para você que não está entendendo. Então esse cliente você tem que ter muito cuidado. Um outro cliente que você tem que ter muito cuidado é o sonhador. O que é o cliente sonhador? É aquele cliente que vem até você por um imóvel de 500 mil reais, mas quando ele te passa a renda dele, ele teria condições para comprar um imóvel de um valor muito inferior, de 100, 150 mil reais, ou até 200 mil reais. Por que você tem que ter um cuidado com este cliente? Porque muitas vezes esse cliente sonha que ele pode sim adquirir o imóvel de 500 mil reais, e eu acho que futuramente ele realmente possa, mas naquele determinado momento você tem que mostrar para ele que não é o sonho dele que vai acontecer agora, que ele vai dar um passo de cada vez. Então você tem que ter muito cuidado para não magoar essa pessoa, para que essa pessoa continue sendo seu cliente, e você vendo um imóvel de menor valor agora, e daqui a 7, 8 ou menos tempo, ele compra um imóvel de maior valor, faça um upgrade com você, corretor de imóvel. E o terceiro cliente que você tem que ter muito, mas assim muito cuidado, é o cliente curioso. O que é o cliente curioso? É aquele cliente que quer saber todos os dados do proprietário do imóvel, sem nem ter antes formulado uma oferta para você sobre aquele determinado imóvel. Por isso que é muito importante a ficha de visita, gente. A ficha de visita. E porque essa pessoa que é muito curiosa, geralmente, 99% vai atrás do proprietário do imóvel, principalmente quando é numa cidade menor. Então você, corretor iniciante, que está aí quase segurando aquela comissão na mão, pode escorregar entre seus dedos se você não tem a ficha de visita daquele imóvel. Como proceder com a ficha de visita? Eu vou deixar um linkzinho aqui embaixo para você que quer adquirir uma ficha de visita gratuita, tá, pessoal? Vai estar em um Word, você pode fazer as alterações ali e colocar os seus dados sem problema nenhum. Mas como que você deve proceder com o esquema na ficha de visita? Demonstrou o imóvel, apresentou o imóvel para aquele determinado cliente que você previamente filtrou antes, para não ser só motorista dele, né? Não ser Uber, tu não é Uber, tu é corretor de imóvel. Então beleza, ele foi lá, olhou aquele determinado imóvel com você, você apresentou os pontos positivos do imóvel, quebrou as indagações do cliente, as objeções do cliente. E aí, beleza, ok, você apresentou o imóvel e aí ele não demonstrou interesse ou demonstrou muito interesse. Faça a ficha de visita. Pega a ficha de visita, já vai preencher os dados dele, nome, telefone, se possível CPF, e não peça para ele assinar. Fala para ele o seguinte: fulano, vamos botar lá que é Marcos o nome dele. Marcos, dá um ok para mim aqui. Aí ele vai perguntar. Não, mas geralmente acontece. A pessoa assim geralmente vai perguntar: não, mas para que isso?
Não, olha só, Marcos, eu sou um profissional do mercado imobiliário, certo? Então essa aqui é uma ficha de visita que eu apresentei o imóvel para você. Por quê? Porque o proprietário do imóvel tem que saber que eu estou trabalhando, que eu estou apresentando, e é uma segurança tanto para você, quanto para mim, quanto para o proprietário. Ter essa conferência que eu mostrei o imóvel para você. Então use esse argumento que você precisa passar um retorno para o proprietário do imóvel, para ele ver que você está trabalhando, para ver que você está mostrando esse imóvel, para ver que o imóvel está sendo apresentado e que você é um profissional do mercado e é assim que é a forma que você trabalha, perfeito? Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo um erro que você não pode cometer em hipótese nenhuma? Então, olha só, não faça promessas que você não pode cumprir. Como assim, Augusto? Perfeito. O caso, isso aconteceu comigo, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para auxiliar você, tá? Auxiliar você a ter os resultados mais rápidos com o mínimo de erros possível. Porque eu não tive uma pessoa para me dar esse auxílio. Então, olha só. Eu fui mostrar uma casa para um cliente e tal, nós estávamos na negociação, a negociação quase fechada. Então, imagina você, corretor, sentindo o dinheiro da comissão, formigando na mão. E aí tinha uma infiltração na casa, certo? Uma infiltração na laje e tal. Aí o proprietário, o vendedor, me disse assim: olha, eu não vou consertar isso. Isso, aí você está comprando uma casa usada e vai ser vendido dessa forma, ok? Ok. Quando eu fui mostrar a casa e tal, eu olhei, com o meu vasto conhecimento em construção, né? Que é muito pouco, porque eu sou corretor de imóvel, eu conheço a parte construtiva básica necessária para a minha profissão. Porque eu acho que cada um tem que ter o seu mercado. Você não é um engenheiro, você não é um arquiteto. Você é uma pessoa que auxilia as outras pessoas, certo? Então você pode tanto auxiliar um engenheiro, quanto o engenheiro auxiliar você. Olhei e disse: não, isso a gente resolve. O pior erro da minha vida. A comissão do imóvel foi R$10.000 e eu gastei R$7.800 para consertar o problema. Era um terraço, tinha uma infiltração embaixo da laje, eu tive que retirar todo o piso de cima do terraço, que era porcelanato, fazer uma impermeabilização na laje com manta asfáltica e aí colocar um outro porcelanato, porque aquele porcelanato não saiu inteiro. Então, isso me custou mais de R$7.000, numa comissão de R$10.000. Então, assim, não cometa esse erro, não faça promessas que você não pode cumprir. Você não é pedreiro, você não é construtor, você é um corretor de imóvel. Quando o cliente disser: mas isso aqui... Não, olha, o vendedor dá um desconto de R$500, de R$1.000, faça a intermediação, mas não se comprometa com o seu cliente em fazer o conserto, porque eu me comprometi. E esse cliente me cobrou, até que foi feito o conserto, me cobrou que o conserto não tinha sido bem feito, eu tive que mandar outro profissional, me gerou um desgaste financeiro, emocional, físico. Então, assim, não se comprometa com o que você não pode cumprir. Beleza? Pessoal, já vou fazer um outro vídeo para vocês sobre a nossa profissão. Fique ligado.